Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Vou falar neste vídeo sobre a interface. Vamos ver como trabalhar com a interface do software e como manipulá-la para ajustar a interface de acordo com as tarefas que você for fazer. Bom, o que estamos vendo aqui é a interface padrão, com exceção de alguns ícones aqui no lado, que são customizações da minha instalação. Basicamente, o que nós temos? Lado esquerdo, um toolbar. Este toolbar vai agrupar nós por semelhança. Então, você clicando em cada um desses ícones, todos os nós que estão ali dentro daquele ícone são nós que têm funcionalidades semelhantes. Uma coisa que eu acho muito interessante da interface é que a todo momento, se você para o mouse em cima de algum elemento, ele te dá aquele tooltip que vai dizer ali o que é aquele elemento. Então, por exemplo, neste ícone aqui, nós temos os transforms, e dentro dele, todos os nós de transform. Assim como em qualquer outro lugar da interface, você para o mouse em cima e ele vai te dizer o que é aquele ícone. Então, este ícone aqui otimiza o playback, removendo alguns elementos quando ele está em play. Nós temos uma série de menus aqui em cima, normal, como em qualquer aplicativo, e o restante da interface é organizado em panes. Então, cada um desses elementos que começam com este ícone aqui e fazem um retângulo é um painel. Então, nós temos aqui um painel com um viewer, e o painel, você pode ver a área dele, que é delimitada por estas linhas aqui, que nós podemos arrastar e reconfigurar a interface. Então, nós temos um painel que tem o viewer, que é onde você vai visualizar as imagens, as suas composições. Aqui embaixo nós temos um painel com o Node Graph, que é onde estão os nós que você vai usar para trabalhar e criar as composições. Temos um editor de curvas e um editor chamado Dopesheet, que serve para modificar a animação. E temos aqui do lado direito um painel que tem uma tab chamada Properties, que é onde vão aparecer as propriedades de um nó quando você clicar nele duas vezes. Então você dá 2 cliques e ele abre aqui as propriedades daquele nó, com todos os atributos que você pode manipular. Como fazemos aqui a navegação na interface? Na parte de nós, na parte do viewer e nos editores aqui, a navegação é semelhante, então você sempre usa os mesmos atalhos de teclado e de mouse para navegar aqui dentro. Na área do Node Graph, com o mouse em cima, se eu usar o botão do meio, eu faço o pan, eu arrasto. Assim como no viewer, botão do meio, clica e arrasta. Para fazer zoom, você usa o botão do meio, faz o scroll no mouse. Mesma coisa aqui no Node Graph. Se você não tiver scroll no mouse, você pode usar o modificador Alt ou Option com o botão do meio para fazer o zoom. Tanto no viewer quanto no Node Graph, qualquer momento, você tem 2 atalhos aqui que fazem a centralização das imagens ou focam nos objetos. Os atalhos de teclado são F para focar ali e H para encaixar da melhor maneira possível a imagem no viewer. Mesma coisa aqui. F vai focar aqui no nó que estiver selecionado. Então, se você tiver vários elementos, estiver fora da tela, pressionar F, aquele elemento volta aqui para o centro do Node Graph. Os panes têm menus contextuais, então, por exemplo, no viewer, clicando com o botão direito, você vai ter uma série de opções aqui para ligar ou desligar atributos, enfim. A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre os atributos nesse momento. Aqui no Node Graph, batendo no botão direito, você tem o menu File, o menu Edit e todos os nós, assim como você tem no toolbar aqui. Então é um atalho para você acessar os nós rapidamente. Essa aqui é uma possível configuração da interface do Nuke. Nós temos aqui no menu Layout alguns layouts pré-definidos. Então você tem 6 layouts que você pode carregar. Basta clicar aqui no Restore Layout e aí ele vai mudar a interface para uma outra configuração. Esse é o layout 2,
temos o layout 3. Então, são configurações diferentes que você pode utilizar para atividades diferentes. Né? Alguns layouts vão ser mais indicados para fazer animação, outro layout vai ser mais indicado, por exemplo, esse aqui é o layout para fazer scripts. Você vai poder criar scripts Python usando esse layout. Enfim, cada situação vai ter um layout mais apropriado. Esse layout 6 aqui, o viewer é flutuante, então você pode colocá-lo num segundo monitor enquanto trabalha com os nós em tela cheia. Voltar para o layout 1 e vamos explorar um pouco mais a customização desse layout. Então, cada um dos panes aqui, você pode flutuar, ok? Então ele fica flutuante, você pode passar para uma outra janela, por exemplo. Sempre que você tiver um pane, você pode dividi-lo vertical ou horizontalmente, e aí um novo pane vai ser criado. A qualquer momento você pode arrastar tabs de um pane para o outro, de acordo com a sua necessidade. E aqui nesta lista, tá, você pode carregar outros elementos possíveis. Então eu tenho aqui um console de erro. Carrego o console de erro aqui num novo tab. E aí você tem os controles para flutuar, fechar panes, flutuar tabs e fechar tabs. Ok. Se em qualquer momento você fizer alguma coisa que você está começando no software, moveu alguma coisa para um lugar errado, enfim, se perdeu, não tem problema, né? Você volta aqui no layout e restaura o layout padrão, tudo volta no seu lugar. E à medida que você for evoluindo no software, você pode criar seus próprios layouts e salvar aqui por cima dos layouts padrão. E aí você vai ter os teus layouts definidos aí de acordo com o seu gosto pessoal. Então esta foi uma breve introdução à interface. Obviamente há muitos elementos a serem explorados, mas aos poucos, nos próximos vídeos, eu vou entrando em detalhes de cada um dos elementos da interface à medida que a gente for executando projetos. Um abraço e até o próximo tutorial.